Oi, Gláucia, tudo bem? A Mi, a Dri, acho que agora foi. Agora Oi, deu. Gláucia, Oi, boa noite. boa noite, gente. Agora deu certo. Agora deu certo. Peraí, agora vamos arrumar aqui. Aqui. Oi, pessoal, tudo bem? Tá dando para ouvir direito aí? Tá super bom. Tá? O pessoal lá tá super bom? Aí. Então vamos começar? Vai esperar o Vamos pessoal sim. um pouco. Não, pode começar, Maria. Ah, tudo bem? Tá bom, Mi? Então a gente vai começar. Então tá. Então, gente, a gente fez essa live, né, em comemoração aos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. E ele, né, além de várias mudanças, né, que ele trouxe, né, para nós, né, e para as crianças e adolescentes, ele trouxe a criança e adolescente agora como um sujeito de direitos, né? Então, hoje em dia, eles são sujeitos de direitos. Eles não só mais pertencem ao direito dos pais, né? Hoje em dia, eles são sujeitos de direitos. E um dos direitos da criança e do adolescente é ter um direito à convivência familiar, né? Então, toda criança e adolescente, ela precisa ter uma convivência familiar e saudável também, né? Então, para isso, o Estatuto, ele assegura essa convivência familiar saudável. E os atos de alienação parental, que a gente vai explicar mais para frente, eles acabam impedindo essa convivência, né? Acaba impedindo que as crianças tenham convivência tanto com a família do genitor quanto a família da genitora de forma saudável. Então, a gente, em homenagem ao Estatuto, os 30 anos do Estatuto, fizemos essa live para a gente mostrar tanto os aspectos psicológicos, tanto os aspectos jurídicos dessa síndrome mesmo que acaba ocasionando, né? Trazendo graves consequências para as crianças e os adolescentes envolvidos. Tá bom? Agora eu vou falar para a Cláudia. Fala aí, Tá Cláudia. bom. Oi, quero dar boa noite também para todos, agradecer, né, pela participação, pela oportunidade que vocês estão dando, né, em meu nome, em nome da Marina, em nome da GCC Brasil, né, que é uma empresa que trabalha diretamente com perícias judiciais, e por isso que a gente achou que seria legal trabalhar esse assunto com vocês hoje, em comemoração mesmo, como a Marina já disse, aos 30 anos do ECA. Então, tá. Então, a gente vai organizar a live desse jeito, né? Primeiramente, a gente vai responder as perguntas que já foram enviadas pra gente, né? Então, a gente vai responder, cada uma vai responder 6 perguntas. Eu vou responder a parte jurídica e a Cláudia vai responder a parte psicológica. E aí, depois a gente vai abrir aqui para vocês, se vocês quiserem perguntar. Então, eu peço para que vocês, se vocês têm alguma pergunta, que vocês anotem, né? E aí, ao final, nos últimos minutinhos, a gente vai abrir a caixa aí e para vocês perguntarem também. E se não der tempo também, que a live tem um tempo, né? Para depois a gente responde em toques também, tá bom? Então, a gente vai organizar dessa forma, né? Cada uma vai fazer uma pergunta, a outra vai responder e ao final a gente vai abrir para as perguntas do público de agora, tá bom? Essa vai ser a nossa organização. Tá, eu começo então eu fazendo para você, Marina, porque fica melhor porque você dá o início no que é a alienação, tá bom? Tá bom, tá bom. Tá bom, Marina. Então, o que seria alienação parental? Bom, a alienação parental é uma expressão que foi utilizada inicialmente por um psiquiatra chamado Richard Garner no ano de 1985. Então, ele constatou que em conflitos, né, de separações judiciais ou mesmo disputa de guardas nos tribunais norte-americanos, ele constatou que havia não raras vezes os atos de alienação parental. O que são esses atos, né? Ele percebia que o pai ou a mãe acabavam cometendo, eles acabavam induzindo a criança ou adolescente a repudiar o outro genitor, romper os laços com o outro genitor. Então, inicialmente, ela foi constatada, né, dentro dos tribunais norte-americanos.
e até mesmo pelo nome, né? O nome quer dizer, a alienação quer dizer criar antipatia, e parental quer dizer paterna. Então, por isso que veio esse nome de alienação parental, tá? E diante disso, em 2010, né, foi editada aqui no Brasil a Lei 12.318, né, que visa coibir esses atos ilícitos, tendo em vista as graves consequências tanto jurídicas, tanto psicológicas, né, às crianças e adolescentes e a todos envolvidos, né. Então, a alienação parental, ela tem, que eu falo assim, que é uma pirâmide, tem 3 protagonistas, né. Tem o alienador, aquela pessoa que aliena, né, o alienador, que a gente vai ver que não precisa ser só o pai, pode ser outro parente ou avó, mas pra frente a gente vai ver melhor. O alienador, o alienado, né, que é aquele ex-cônjuge ou genitor ou genitora, dependendo do caso, e a vítima, que é considerada criança ou adolescente nessa situação, né? A gente pode dizer que o alienado também é uma vítima, né? Pois ele está sofrendo também desse ato de alienação parental. Além da criança ou adolescente, ele também está sofrendo esse ato de alienação parental. Então, ele pode sim ser considerado também como vítima. E a lei, né, 12.318, ela traz, né, o que a gente chama no direito de um rol exemplificativo das condutas que podem ocasionar alienação parental. Então, lá vão vir todo um rol exemplificativo das condutas que podem ensejar uma alienação parental. O juiz que vai ver no caso concreto se houve ou não ato de alienação parental. Porque a alienação parental é uma interferência psicológica na criança, né? Ou mesmo a própria pessoa, ela vai promover, dificultando o contato, ou ela vai induzir a própria criança ou adolescente a não ter mais contato, né? É indução, também tem por indução. Então, lá na lei, existem, né, um rol exemplificativo dessas condutas, né, que podem ensejar alienação parental. E por que a gente fala que é um rol exemplificativo? Porque é um rol aberto, né, no qual tanto o juiz, tanto o psicólogo responsável pelo caso, eles podem observar, né, outros atos de alienação parental que foram... Porque no direito, o direito não consegue regular tudo, né? Todas as relações sociais, toda a relação familiar. Então, não só previsto lá, né, dentro da lei, também o juiz ou o psicólogo pode constatar outros atos de alienação parental. Então, eu vou falar alguns exemplos que tem lá na lei. Fazer uma campanha de desqualificação do genitor ou da genitora dentro do exercício da paternidade ou maternidade. Então, se aquele genitor ou genitora começa a falar, seu pai não sabe cuidar de você, seu pai não é um pai bom por causa disso, por causa daquilo, isso é realizar uma campanha de desqualificação, né? Outra forma também que está previsto na lei é dificultar o contato da criança e do adolescente com aquele genitor ou a genitora. Um exemplo bem é aquela mãe, né, que é o aniversário da filha e a filha vai passar com o pai esse ano. E a mãe tenta ficar ligando para ela e o pai não deixa a mãe falar com o filho, né? Então, a gente tem que deixar bem claro aqui que não é uma vez, você não deixou de atender uma vez o telefone, né? Às vezes pode acontecer. Mas o ato de alienação parental tem um objetivo, né? Tem um objetivo que é dificultar, você romper o laço afetivo com o outro genitor. Outra forma de alienação parental que tem na lei, né, que está na lei, é omitir deliberadamente informações pessoais daquela criança e adolescente. Então, essas informações, elas precisam ser relevantes. Por exemplo, o genitor que tem a guarda da criança recebe na agenda que vai ter uma reunião no sábado às 9 horas da manhã. O outro genitor que não recebeu essa informação não sabe. E esse genitor, ele precisa avisar, né? Porque é responsabilidade do pai e da mãe. Os dois são pais. E ele não avisa, com o intuito de realmente ele obstar esse convívio, esse vínculo que ele tem com o filho. Então, pode sim, né? Isso é uma informação relevante em relação escolar. Mas pode ser médica também, né? Como a criança ou adolescente está com alguma doença e a mãe não avisa o pai sobre o tratamento, sobre qual tipo de doença. Então, a gente fala aí de uma omissão relevante médica, né? Um outro caso que é mais grave, que pode até ensejar uma ação penal, né? Uma responsabilidade penal,
são apresentar falsas denúncias, né? Então, existem muitos aí genitores que apresentam falsas denúncias, né? Falam que os pais cometeram crimes, enfim. Isso pode até, porque a responsabilidade da alienação parental não é penal, mas ela pode ensejar, sim, uma responsabilização penal, né? Outro também que acontece muitas vezes é mudar de domicílio para um outro distante, longe do pai ou da mãe, né? Com o intuito de afastar o convívio entre o genitor ou a genitora com o seu filho. Mas aí muda injustificadamente, né? Sem nenhum motivo. Então, por exemplo, os pais, né, eram casados, moravam em São Paulo. Eles acabaram separando e a mãe, né, querendo que o filho não conviva mais com o pai, ela vai e se muda para Manaus. E lá em Manaus, o pai acaba falando, mas por que você foi para aí? Eu vim procurar emprego. Tudo bem, isso é uma conduta até que razoável, mas se for constatado que ela fez isso para poder separar o pai e a mãe, né, separar os pais, aí pode ser sim considerado um ato de alienação parental. Então, o que a gente tem que tomar cuidado é que a lei ela traz esse rol exemplificativo, descrevendo as condutas de alienação parental, mas o juiz, né, o psicólogo do caso, ele pode sim, ao longo do processo, diagnosticar outros atos de alienação parental, até mesmo, às vezes, a mãe entra em face do pai falando que o pai está fazendo alienação parental, mas no processo foi diagnosticado que quem estava fazendo era o pai em face da mãe. Então, a gente tem que sempre ater-se a isso em relação ao processo mesmo, né? Ao processo, como no caso concreto, como vai se diagnosticar esse ato de alienação parental dentro do processo. Tá bom? Tá. Agora eu vou fazer a primeira pergunta para a Cláudia, sobre os aspectos psicológicos, certo? Deixa eu ver, saiu daqui. Aí. Cláudia, por que a alienação parental é considerada uma síndrome? A alienação parental é considerada uma síndrome porque uma síndrome é um conjunto de sinais, de sintomas que definem, né, as manifestações clínicas de uma ou de outra doença. E a alienação parental, ela é um conjunto de sintomas, né, que se manifestam diante da situação que é vivenciada ou pela criança ou pelo adolescente. Tá? Então, a alienação parental ela tem um conjunto de sintomas que determinam que a criança ou adolescente estão sofrendo essa alienação parental. Sendo que os principais sintomas, os mais comuns, são ansiedade, nervosismo, o aumento da agressividade, dos sintomas depressivos, transtorno de identidade, falta de organização, isolamento, insegurança, dificuldades no aprendizado, sentimento de culpa, desespero, entre outros. Não precisa ter todos esses sintomas, né? Algumas crianças apresentam mais os sintomas depressivos, outras mais os de ansiedade, outros mais o de isolamento. E o que é perigoso nesse conjunto de sintomas é que ele pode levar, principalmente o adolescente, a se inclinar para as drogas e o álcool, e até mesmo para o suicídio nos casos mais graves, né? Então, a Organização Mundial da Saúde reconheceu como síndrome, né, a partir da 11ª edição da CID, que é a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde. Inclusive, ela já incluiu a alienação parental como uma síndrome mesmo. Inclusive, se o profissional de saúde precisar colocar, destacar, né, esse diagnóstico, tem até o código, que é o QE 52.0, que é uma subcategoria, né, do relacionamento cuidado-filho. Então, nessa subcategoria se inclui a síndrome da alienação parental. Tá? Então, a alienação parental em si, ela não é a síndrome, ela é a prática, ela é a etiologia da síndrome. É ela quem vai gerar o conjunto de sintomas
para quem sofre a alienação parental. E, como você disse, ela pode ocorrer entre pais e filhos, mas também pode ocorrer entre outros parentes, como os avós, tios. Não é necessariamente entre os genitores e os filhos. Tá. A gente vai para a segunda pergunta agora. Agora eu faço para você, né? Isso. Os atos de alienação parental só são observados nos âmbitos das separações judiciais? Os avós podem ser alienadores? Então, como eu já tinha falado, a síndrome da alienação parental, né, os atos de alienação parental, eles começaram a ser constatados em pós-separações conjugais, né, pelo esse psiquiatra Richard Gardner. Até porque, não raras vezes, nós sabemos que após uma separação judicial ocorre muito sentimento de ódio, eclodem sentimentos de toda a natureza, de ódio, de indignação, de ressentimento. Então, muitas vezes os pais, né, não pensando, não fazendo isso, né, a gente fala assim, com consciência, eles acabam usando o filho, que é o que eles têm mais de importante, como um instrumento de vingança mesmo, né? Para poder começar a realizar essa síndrome, né? Esses atos de alienação parental. Então, primeiramente, a síndrome ela foi constatada lá nas separações pós-conjugal. Mas hoje em dia, ou mesmo também pela lei, está previsto que outros parentes, ou até mesmo avós, né? Ou parentes que têm aquela criança ou adolescente em sua autoridade, que pode sim cometer ato de alienação parental, tá? A lei permite sim que não seja só os pais, mas que sejam também os avós. E também a gente tem que lembrar que hoje em dia, né, existe por conta, né, os avós, tem muitos avós que tomam conta mesmo da criança, né? Tem a guarda da criança, ou mesmo se apropriam para proteger aquela criança, se apropriam da condição de pai ou de mãe. E aí eles podem sim, com o intuito, né, na cabeça deles, para proteger a criança, realizar esses atos de alienação parental. E aí eles vão induzir aquelas crianças, seus netos, né, a romperem os laços afetivos com os próprios pais. Então isso pode acontecer, ou qualquer outro parente dessa criança ou adolescente. Então, o ato de alienação parental pode sim, na lei também está previsto isso, pode sim ser cometido por outras pessoas, além dos pais, né, das crianças e dos adolescentes. Agora é a segunda. Quais são os prejuízos psicológicos para crianças ou adolescentes envolvidos na alienação parental? São irreversíveis? Tá, como a gente já disse, né, na outra resposta, o adolescente ou a criança que sofre alienação pode ter vários problemas, né, como o aumento da ansiedade, da irritabilidade, da agressividade, dos sintomas depressivos e todos aqueles fatores que a gente citou. E principalmente pode apresentar dificuldades nos relacionamentos interpessoais, seja com outras crianças ou seja com adultos, e em todos os ambientes da sua vida diária. Então, não é especificamente na casa que ela pode começar a apresentar esse tipo de problema. Pode apresentar na escola, nas atividades extras, em festas, em atividades sociais que ele frequente. Então, não é só na casa que isso se manifesta, né? E um dos principais prejuízos, muito comum principalmente no adolescente, é o isolamento. E é esse isolamento que pode levar, né, o adolescente a procurar outros meios de extravasar sua angústia. E em casos mais graves, até de desistir de viver. Então, os danos não são irreversíveis, mas eles podem se tornar muito acentuados de acordo com a intensidade e o período que essa alienação acontece. Por isso que quanto antes ela é descoberta, ela é diagnosticada, mais fácil fica de recuperar essa criança, esse adolescente, esse ambiente familiar, tá? Então, os danos não são irreversíveis, mas o suicídio sim, isso é irreversível. Por isso a importância, né, da alienação ser detectada logo no período inicial e logo se iniciar a terapia familiar, a terapia individual, antes que esses sintomas, que esses sinais se agravem muito. Entendi.
Agora a gente vai para a terceira pergunta, né? Isso. Quais as formas de proteção jurídica? Então, de acordo com a lei, né, se for declarado um ato de alienação parental, então esse ato de alienação parental, né, ele pode ser declarado, né, num processo de guarda, que um dos pais ou avó, ele declara que existe essa alienação parental, ou o juiz mesmo, que a gente fala no direito de ofício, ele acaba vislumbrando no processo que existe ali uma alienação parental, né? E se for declarado esse ato de alienação parental, os atos de alienação parental, o juiz, ele vai tomar medidas provisórias de urgência. Por isso que a Cláudia falou, porque os danos não são irreversíveis, mas as consequências podem ser. Então, o juiz, ele vai tomar medidas provisórias de urgência, até mesmo para mudar esse cenário urgente. Porque, como a gente sabe que o nosso Poder Judiciário demora muito os processos. Uhum. Esse é um processo que tem que ter uma tramitação urgente, né? Então, até mesmo para realizar o laudo, vai ter um prazo bem curto, enxuto, o juiz tem que dar a sentença quanto logo possível, né? Então, quando é declarado esse indício de alienação parental, o juiz, ele pode tomar as medidas provisórias de urgência para poder assegurar a integridade psicológica da criança, né? E ele pode, entre outras medidas também, começar a aumentar o direito de visitas com o genitor que está sendo alienado, ou mesmo ele pode tentar aproximar as partes, a depender do caso. Então, ele pode sim tomar medidas provisórias de urgência. Mas aí o processo não vai acabar aí, né? Porque esse ato vai ter que ser diagnosticado. Uhum. Isso eu estou falando só quando há um indício, né? Mas assim, o juiz já pode tomar uma atitude por conta mesmo da situação de urgência que acaba sendo levada, né? Então, o processo não vai acabar aí. O processo ele vai continuar. E o juiz, ele vai, no processo, se ele achar necessário, ele vai nomear um perito, né? Um perito expert. Então, ele vai nomear um psicólogo e um assistente social, que a gente fala que é a perícia biopsicossocial. E essa perícia, por que o juiz faz isso? Porque o juiz, ele tem o conhecimento do direito, né? Então, ele não consegue vislumbrar ali o ato de alienação parental. Ele precisa de ajuda de outros profissionais de outras áreas, né? No ramo da psicologia, no ramo da assistência social, para conseguir diagnosticar esse ato de alienação parental. Então, o juiz vai nomear uma perícia biopsicossocial, né? E lá eles vão fazer uma ampla avaliação, né, da criança em si, dos pais, das pessoas que convivem com a criança. O psicólogo pode ir mesmo até a escola, né, para poder perguntar como é que está o andamento do escolar da criança. Ele pode mesmo conversar com a terapeuta, né, da criança para ver como que ela está reagindo às terapias. Enfim, a psicóloga e a assistente social, elas vão fazer um laudo, né? E esse laudo vai constar a personalidade dos pais, a personalidade da criança, a cronologia desses atos de alienação parental, se houve ou não ato de alienação parental, porque eles são profissionais da área e conseguem diagnosticar com maior nitidez, né? Então, esses profissionais, eles vão elaborar laudos. E esses laudos, eles vão servir de provas dentro de um processo, né? Então, o juiz, com os laudos, junto com outras provas no processo, né, que as duas partes, tanto pelos advogados, né, a depender de quem está denunciando a alienação, ele vai junto com as outras provas, decidir se houve ou não aquele ato de alienação parental. Então, é algo que vai ser realmente produzido no processo. Essas medidas provisórias, né, de urgência, elas só vão ser inicialmente para tentar assegurar o psicológico daquela criança que está sendo, uma criança ou adolescente que está sendo envolvido nisso, né? Uhum. Pronto. Marina, só lembrando que eu estou vendo que tem gente que está entrando agora e está fazendo questionamentos. Inclusive a Mariana. Boa noite, Mariana. Boa noite, Mariana. Que a gente pediu para deixar os questionamentos para o final, porque essas perguntas que a gente está respondendo agora foram enviadas com antecedência. Então, a gente já se planejou em cima dessas perguntas, que foram as dúvidas que as pessoas apresentaram durante a semana. Aí, no final, a gente abre um espaço para as questões, porque se não der tempo, a gente responde depois, pelas mensagens, tá bom? A gente vai destinar os minutos finais para vocês mandarem as perguntas. Isso. Eu pedi para que vocês anotassem as perguntas.
durante a live para vocês perguntarem depois, tá bom? Tá, agora Isso. vamos lá. Cláudia, todos nós sabemos que, né, que ocorre numa separação judicial, né? Mágoas, disputa de guarda, alimentos e até mesmo no campo afetivo, né? Que eu falei das mágoas, do ressentimento, enfim. E aí a gente vê pela lei da importância, né, de você conseguir blindar essas crianças, né, e adolescentes que estão envolvidos nesse conflito, porque os conflitos são de adultos, né? Na prática, no dia a dia familiar ali, de pessoas que estão se separando, que estão com problemas de alimentos, que estão com desavenças, na prática, tem como os pais blindarem essa criança adolescente total, né? É possível esse não compartilhamento de informações entre os pais e as crianças envolvidas no conflito? Certo. É impossível blindar totalmente, né? Porque a criança, o adolescente, ela faz parte daquela família, ela vive aquele dia a dia, né? Então, mesmo que nada seja diretamente falado, ela percebe muitas vezes que alguma coisa não vai bem entre os pais, né? Apenas observando como eles agem, o comportamento, as expressões, às vezes algum comentário irônico, né? O importante é que os genitores tenham consciência de que tudo que eles estão fazendo ou expressando podem atingir a criança, mas não tem como se policiar o tempo todo, é simplesmente impossível, até porque às vezes a emoção é forte demais. Mas se isso acontecer com uma menor frequência e menor intensidade, e tiver diálogo com a criança ou com o adolescente, isso pode não causar prejuízos tão graves assim. Tá, licença, Cláudia, rapidinho. Acho que a Laís está falando que não está conseguindo escutar. Tá todo mundo conseguindo escutar, gente? Não apareceu para mim isso. Ela tá falando, eu não consigo escutar. Lá, tá todo mundo conseguindo escutar, gente? Tanto eu quanto a Cláudia? Se alguém puder ir falar, mexa no volume, tá tudo bem? Aqui no nosso, tá tudo bem. Aqui para mim apareceu que tá tudo certo. Então tá? Tá bom. Tá, então não tem como se policiar o tempo todo, né? Porque é importante até que a mãe, o pai, as pessoas da família sejam espontâneas. Então a gente não tem como se policiar. A gente tem que ter cuidado como a maneira como isso é passado para o filho, para a criança ou para o adolescente. Por isso que o diálogo é sempre o fundamental em qualquer um dos casos. Tá? Muitas vezes, a maneira como esses dados são compartilhados é mais prejudicial do que a frequência com que eles acontecem. Então, às vezes, por exemplo, no caso de um atraso ou não pagamento de uma pensão alimentícia, assim, a maneira como isso é passado para o filho pode ser mais prejudicial do que se isso acontece com muita frequência. Então, tudo depende da pessoa que está, né, responsável pela criança, agir com consciência, sabendo que, de acordo com como ela se expressar, como ela passar isso para a criança, pode causar um abalo maior ou menor no desenvolvimento, né, psicológico e emocional dessa criança. Sim, com certeza. Legal, seu. Vamos para a próxima. Quais são as sanções que o juiz pode aplicar ao alienador, caso seja realmente constatado os atos típicos da alienação parental? Então, o juiz, né, de acordo com as provas juntadas no processo e até mesmo o laudo psicológico e do assistente social, porque eles têm, né, eles têm o conhecimento para diagnosticar esses atos de alienação parental. Então, se ele vislumbrar que houve esse ato de alienação parental, ou se existiu, ou se existe ainda, né? Se ainda é reiterado esses atos, ele pode aplicar sanções, né? A lei, ela prevê sanções, tá? O juiz, ele pode aplicar tanto cumulativamente, que a gente fala, quanto isoladamente. Ele pode aplicar uma sanção, duas em conjunto, vai depender do caso concreto, né? Vai depender ali do caso. E vai depender da gravidade do caso também, né? Então, o juiz vai olhar e vai ver o que vai se encaixar ali para aquele caso concreto, qual sanção, né? E a gente, né, lá na lei tem várias sanções, né? E assim, só lembrando que o Poder Judiciário é uma forma de intervenção desse problema. Mas, na verdade, essas sanções, elas não vão resolver realmente o problema,
né? Elas podem ajudar, né? Mas elas não vão ser realmente a resolução do problema. Porque a resolução do problema está na família mesmo, está dentro de cada genitor mesmo, está dentro de cada do crescimento pessoal de cada um. Então, as sanções que estão previstas lá na lei, primeiramente, né, vão ser de acordo com a gravidade do caso. Então, se for um caso menos grave, o juiz ele vai declarar que houve aquela alienação parental e ele vai advertir o alienador. Então, ele vai advertir, fazer uma advertência, né, para aquele alienador, né? E aí, existem outras sanções, por exemplo, existem até sanções econômicas, como pena de multa. Então, o juiz ele pode dar uma multa para aquele que está alienando, né? Então, uma sanção econômica, porque você fala assim, mas vai dar uma multa, vai resolver, mas a depender da pessoa, né? Pode até resolver aquela multa. O juiz, ele pode pedir para que todos os envolvidos façam um tratamento psicoterápico, né? Que é um tratamento que vai ser para o resto da vida, né? Então, ele também, uma das sanções é reaproximar aquele, né, que foi alienado com a vítima, com a criança, para que eles voltem a ter de novo esse vínculo afetivo, que eles voltem a ter de novo essa relação, né, entre pai e filho, ou mãe e filho, essa relação paterna ou materna. E assim, nos casos até mesmo mais graves, o juiz ele pode suspender a autoridade parental daquele alienador. Então a pessoa ela pode ficar suspensa a autoridade dela sobre o filho, né? Então ela quase perde o poder familiar. A gente tem que ver como isso é grave, né? Então ela vai estar suspenso, né? Vai perder, né, de uma vez, vai ficar suspensa a autoridade parental até que se resolva, até que ele faça um tratamento, aceita fazer um tratamento médico ou psicológico para retornar o poder familiar. Então ele perde o poder de até mesmo decisões sobre os filhos, né? Se ele acaba realizando isso, porque esse ato de alienação parental é um ato considerado um ato ilícito, é um abuso moral, né? Que essa pessoa está fazendo com aquela criança. Então ele pode até mesmo suspender a sua autoridade parental em casos mais graves. Então, acabou aqui. Vou fazer a próxima para você. A alienação parental pode ser considerada como um abandono afetivo? O abandono faz parte, né, do interesse nas relações familiares, né? Porque o afeto é a proteção que é dada à criança, né, para que ela tenha um pleno desenvolvimento como ser humano. Então, é o apoio psicológico, moral, a base, o alicerce de toda pessoa, todo indivíduo precisa dessa parte afetiva, né? Então, o abandono, ele também é considerado uma conduta ilícita, né, pelo Estatuto das Famílias. E qualquer ação ou omissão, né, que ofenda ou tire algum direito fundamental da criança ou adolescente, pode prejudicar e muito a sua convivência familiar saudável. Já a alienação parental é uma forma de maltrato ou de abuso, né? Que busca impedir ou até mesmo destruir, às vezes, o vínculo do filho com um dos genitores, ou com avós, ou com outros parentes que antigamente ele teria uma relação mais forte, né? Então, os dois conceitos, eles se aproximam muito, porque os dois descrevem situações onde a criança e o adolescente são vítimas e sofrem prejuízo em seu desenvolvimento. A alienação parental, ela não deixa de ser um abandono, porque assim, a pessoa, né, o alienador, ele está sendo negligente, ele não está demonstrando preocupação e cuidado verdadeiro com o filho, com o bem-estar da criança ou do adolescente. Mesmo existindo casos em que o genitor acredite que vai estar protegendo a criança ou adolescente daquele pai. Então, esse limite entre essas duas situações é muito tênue, é muito leve e às vezes muito difícil de ser avaliado. Então, tudo vai depender mesmo dessa avaliação psicossocial realizada e dos outros fatores envolvidos, para a gente ver se chegou a caracterizar um abandono afetivo. Mas eles são muito próximos. Agora é a quinta pergunta. Isso. A guarda compartilhada pode realmente evitar as práticas de alienação parental? Então, primeiramente, a gente tem que fazer fazer a diferença entre a guarda unilateral e a guarda compartilhada.
A guarda unilateral ela é atribuída apenas a um dos genitores, né? Então, os poderes de decisões da criação dos filhos, ele fica apenas para um genitor. Enquanto que o outro tem o poder de fiscalizar essas decisões, né? E aí a gente já sabe que é o direito a visitas, né? O que fica com o filho, né? Vai ter uma moradia fixa e o pai vai ter direito a visitas, vai ter que pagar a pensão alimentícia todo mês, né? E a guarda compartilhada, hoje em dia, ela é a regra no nosso ordenamento jurídico, né? Apesar dela ela foi no começo muito difícil de ser aplicada, hoje em dia os tribunais eles vêm incentivando essa guarda compartilhada, que é nada mais do que a divisão igualitária de responsabilidade entre o pai e a mãe, né? Entre os genitores. Então, a responsabilidade de criação, da tomada de decisões dos filhos, elas são igualitárias. E isso não quer dizer que o tempo também com eles também vão ser igualitários. Não, porque é saudável que a criança tenha apenas uma moradia e que o pai ou a mãe, né, eles respeitam essa socialidade dessa criança, né? Então, a guarda compartilhada, ela é essa divisão igualitária de responsabilidades, diferente da guarda unilateral. E ela até mesmo, ela foi comprovada que ela é uma das, em tese, né, a gente vai ver no caso concreto, que ela é uma das melhores formas para a criança não sofrer tanto com a separação dos pais, né? Porque se os dois participam da vida, da criação, do desenvolvimento, eles acabam que não se sentindo tão de um lado, do outro, ou mesmo somente dependendo de um, não dependendo do outro. Então, essa é uma guarda que pode sim. Então, tendo em vista que o ato de alienação parental é um ato que você tenta repudiar, que você tenta tirar o vínculo com o outro genitor ou genitora, ela pode ser, sim, dentre as outras guardas presentes no ordenamento jurídico, ela pode ser, sim, uma opção, uma ótima opção para que seja inibido esses atos de alienação parental. Mas isso estou falando aqui em tese, né? Estou falando aqui como um caso em tese, mas o juiz ele vai ter que vislumbrar no caso concreto qual é a guarda mais favorável à criança e adolescente, né? Porque o estatuto ele coloca que toda decisão a ser realizada para a criança ou adolescente, ela precisa sempre ser para o interesse da criança ou adolescente, não dos pais. Então, ele vai, com a ajuda do psicólogo, do assistente social, o juiz ele vai ver, no caso concreto, qual é a melhor guarda para aquela criança, né? Se é a unilateral ou compartilhada. Então, aqui a gente pode falar, em tese, ela pode sim ajudar, né? Ela pode ajudar porque o pai acaba ficando presente, o pai vai na reunião, ele leva, ele participa da vida familiar, né? Agora é uma regra? Não é uma regra, né? Como toda relação social, existem as exceções, existem pais que não conseguem conversar, não conseguem chegar a um acordo. Então, se não consegue chegar a um acordo, às vezes é melhor um decidir, né? Porque evita conflitos que podem até aumentar a alienação parental. Então, essa parte de falar, ela vai inibir a prática do ato de alienação parental? Não, ela não vai inibir totalmente. Até porque a gente não tem uma fórmula para ser aplicada nas relações sociais. O juiz ele vai ver, no caso concreto, qual é a guarda que melhor vai inibir essa prática da alienação parental e, ao mesmo tempo, ser o melhor para a criança e adolescente. Então, tá bom. Então, vamos lá. Vamos para... Aqui é a quinta, né? Quinta pergunta para cá. Mudar de domicílio, né, para um local distante, sem justificativa, visando a dificultar a convivência da criança e do adolescente com outro genitor, ou mesmo com os familiares, pode configurar atos de alienação parental. No aspecto psicológico, isso pode caracterizar também uma fuga da realidade por parte desse genitor? Pode caracterizar um ato de alienação parental, né? Porque muitas vezes a distância, ela impede a convivência mais frequente entre os pais, né, e os filhos. Principalmente, às vezes, levado até por problema financeiro. Como você disse, aquela família que se mudaria para Manaus. Como que um pai que reside em São Paulo, que não tem uma boa condição financeira, vai poder ter visitas desse filho? Vai ser em prazos muito afastados, né?
Mas a gente não pode afirmar que seria uma fuga da realidade, porque existem casos e situações variadas, né? Em alguns casos, o genitor que está alienando, né, ele pode agir dessa forma, realmente acreditando que assim ele vai conseguir separar definitivamente, né, o filho do outro genitor. Ele pode até passar isso pela cabeça dele, porque ele vai ver a distância como um fator primordial na relação pai-filho ou mãe-filho. Só que as bases afetivas adquiridas durante a vida da criança, do adolescente, elas resistem à distância. A não ser em casos em que a criança é muito nova ou bebê. Porque o fator da convivência é fundamental para a formação do vínculo afetivo. Então, se não tiver essa convivência, é muito difícil de se formar esse vínculo afetivo. E isso sim pode vir a causar um afastamento muito difícil de ser resolvido no futuro. Mas não tem como a gente afirmar que é só uma fuga da realidade. Pode ser em alguns casos, mas pode ser motivado mesmo para promover esse afastamento totalmente. Tá bom. Vou pegar o seu. É a última, não sua, né, Marina? Isso. O que é alienação parental inversa? Bom, a alienação parental inversa ocorre quando a vítima dessa alienação parental é um idoso em uma situação de vulnerabilidade. Então, tanto uma vulnerabilidade física, uma vulnerabilidade financeira, ou mesmo afetiva, ele encontra-se numa situação de vulnerabilidade, né? E quando que isso ocorre? Ocorre muitas vezes, eu vou dar um exemplo aqui, né? Que algum filho, né, tentando administrar o patrimônio do pai, né, ou daquele idoso, ou aquela mãe idosa, ele acaba fazendo falsas acusações contra os outros filhos, os outros parentes daqueles idosos. E aí ele vai isolando aquele idoso. Ele vai isolando porque o idoso vai começando a ficar com repúdio, né, em face dessas pessoas. O idoso, ele vai acreditando porque ele está naquela situação de vulnerabilidade, que às vezes ele precisa daquele filho. Então ele vai se isolando e aquele filho, ele pode administrar o bem sozinho, né, sem nenhuma interferência. Então isso eu dei um exemplo, né, mas pode ter N situações, não só em relação ao patrimônio, mas afetivo mesmo. De um filho que às vezes tem ciúme do outro, né, e aí quer que só ele cuide do pai sem interferências e começa a fazer falsas denúncias contra o outro filho. E isso, o idoso começa a ficar triste, começa a ter sintomas realmente de alienação parental, como crianças e adolescentes têm, né? Esses sintomas que a Cláudia falou. Então, eles desenvolvem esses sintomas, né? E eles estão no final da vida deles, acabam tendo um final triste, né? Então, por que o nome alienação parental inversa? Porque é realmente isso, é uma inversão de papéis, né? Porque na alienação parental clássica, geralmente quem faz? Os avós fazem nos netos, né? Ou os pais fazem nos filhos, né? E a alienação parental inversa, não. Geralmente é o filho que faz no pai. Então, é uma inversão de papéis. Por isso que chama alienação parental inversa, né? E aí a gente tem que deixar bem claro aqui que no Estatuto do Idoso não há previsão da alienação parental. Há previsão de maus tratos, né, psicológicos, o que pode ocasionar isso, mas o ato de alienação parental em si não tem previsão no Estatuto do Idoso. Então, por ele estar em uma situação de vulnerabilidade, né, considerado também as crianças e os adolescentes, você vai aplicar por analogia essa lei de alienação parental. Então, a lei de alienação parental, ela pode ser aplicada em casos de idosos. Apesar dela ser editada, né, foi aprovada para crianças e adolescentes, como não há uma norma específica para esses idosos, ela pode ser aplicada, sim, por analogia. Por quê? Porque o Estado, ele considera essas pessoas vulneráveis e que precisam de uma proteção especial, né? Então, você pode, sim, aplicar a lei de alienação parental para esses idosos que estão sofrendo de alienação parental inversa, né? E até mesmo eu estava pensando, né, ontem sobre isso, como um deficiente também, né? Uma pessoa que tem algum tipo de deficiência física ou mental, alguma coisa, ele também poderá, pensando por esse lado, sofrer, né? Por conta dessa situação de vulnerabilidade que ele está, ele pode sim sofrer a alienação parental. Então pode sim ser aplicado. Eu acho que mais para frente outras normas vão começando a ser editadas nesse sentido, né?
a sociedade ela vai começar a mudar e vai começar a internalizar isso como realmente um problema social, né? E conseguir que também entre no estatuto do idoso essa alienação parental. Tá. Agora a última da Cláudia, a pergunta 6. Sabemos que, de acordo com a lei, existem diversas sanções para esse tipo de comportamento. Porém, a solução real para esse problema foge do Poder Judiciário, pois esta convivência será longa entre as partes. A real solução, então, está no tratamento terapêutico? Sim, está no tratamento psicoterápico, o mais precocemente possível. Bem como, né, na extinção ou diminuição acentuada da situação em que está ocorrendo a alienação parental. Tá? O processo psicoterápico deverá, né, dentro das possibilidades, abranger não só a criança ou adolescente, mas envolver também a família, os genitores, né? Para poder conscientizá-los da gravidade do prejuízo que pode estar sendo causado na estrutura psicológica e emocional da criança ou do adolescente, né? E que podem influenciar diretamente na formação da sua identidade e no seu desenvolvimento global como pessoa. Então, o tratamento psicoterápico é o caminho para que se consiga minimizar, né, esse abalo, o que afetou a criança ou o adolescente durante o período em que ela sofreu essa alienação. Sim. Até mesmo... Marina, deixa eu só fazer um comentário aqui, porque assim, a gente tem o tempo certinho para terminar aqui, e assim, colocar aqui para as pessoas que estão assistindo, que quem tiver interesse em ver mais detalhes, às vezes a respeito da perícia, né, judicial psicológica, ou do laudo psicológico, ou de outros aspectos, né, jurídicos ou de perícias, para que entrem no nosso site, que é gccbrasil.com, que nós temos vários artigos lá, muito, muito bons, que exemplificam, dão detalhes maiores do que a gente pode fornecer aqui para vocês nesse período de 1 hora só da live. Porque tem um tempo, né? E a gente vai tentar deixar gravado, sim. Alguém perguntou, ficará gravado? Isso. A gente vai tentar deixar gravado aqui. E uma coisa também que eu lembrei aqui, que aquele que está sendo alienado, né? Aquele genitor, ele não pode se transformar no alienador. Porque muitas vezes você fala, eu também vou fazer, você está falando mal de mim, eu também vou falar mal de você. Não, né? As pessoas precisam se conscientizar em denunciar essas práticas, né? Entrar, se for preciso, antes tentar conversar, mas se for preciso entrar realmente com o processo de alienação parental, para que as pessoas possam se conscientizar e não realmente virar um alienador, porque aí a criança não vai ter mais um alienador, ela vai ter 2. Então isso vai causar muito prejuízo para a criança. Então, por isso que as pessoas precisam realmente se conscientizar desse problema, né? Que apesar da lei ser de 2010, né? Vai falar assim, mas já faz 10 anos, mas as gerações, elas não mudam rápido, né? Isso a gente tem que passar a informação para começar. Como é que eu começo agora, né? Para que as pessoas se informem da gravidade desse ato, né? Então é isso, só para lembrar disso, para as pessoas denunciarem realmente, se tem alguém da sua família, tentar conversar, lógico, né? Mas também, se tiver, também denunciar, porque realmente a consequência pode ser muito grave, né? Tanto jurídica, tanto psicológica. Será que dá tempo da gente responder alguma dúvida? Quanto tempo que deu de live? Quanto tempo que tá? Alguém pode falar isso pra gente? Que horas são? Faltam 7 minutos, pelo que eu tô vendo aqui. Para 1 hora? Gente, vocês querem fazer alguma pergunta? Eu tô vendo uma pergunta aqui da Mariana. Quando um dos pais faz oposição ao novo namorado ou namorada do outro genitor, pensando em causar o afastamento dos filhos desse genitor, pode se caracterizar alienação? Eu acredito, assim, pelo aspecto psicológico, eu acredito que sim, porque ele pode vir a usar de artifícios para falar desse namorado, desse novo namorado ou namorada, que podem atingir o genitor que está lidando diretamente com a criança. Pode se caracterizar sim, desde que isso fuja só do namorado em questão, entendeu? E parta para atingir também
o outro genitor e faça com que a criança fique com medo de se aproximar ou não queira que a mãe ou o pai fiquem com esse novo namorado ou namorada? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim também, porque se você está falando mal daquele, né? Se você está fazendo uma campanha de desqualificação do namorado, o namorado vai estar sempre com a namorada, né? Então, se você faz, você acaba atingindo indiretamente a relação dele com. Então, ela pode sim ser considerada um ato de alienação parental, né? Não sei, uma vez só, não, né? Mas uma campanha mesmo de desqualificação daquele namorado pode ser sim em relação a isso, né? Tá. Agora tem outra? Foi essa que eu vi só até agora aqui. A Mariana postou outra aqui. O idoso pode fazer alienação parental com os filhos? Então, na verdade, é o idoso, né, que é um adulto, fazendo alienação com outro adulto. Na verdade, pode? Pode, né? A gente não sabe. Mas, na verdade, a lei ela vai ser aplicada mais quando as pessoas estão em uma situação de vulnerabilidade, né? Às vezes, será que o adulto está nessa situação de vulnerabilidade? Ou ele consegue lidar melhor com isso? Falar, não, eu não gosto que você fale assim de tal pessoa. Espera-se que o adulto, né, tenha discernimento para perceber isso. Por isso que ele não é considerado vulnerável. Já o idoso, a criança, o adolescente ou mesmo, né, o portador de alguma deficiência, esse pode ser considerado um indivíduo vulnerável. É porque o Estado eles consideram, então eles precisam proteger essas pessoas, né? Então acho que sim, pode acontecer, pode, a gente não sabe, né? Mas tem a ver, o Camille falou aqui, ó, está relacionado com o poder familiar. Tá mais relacionado a essa questão, porque quando você tem um poder familiar ali, né, você acaba criando uma barreira, uma vulnerabilidade, né? Então, muitas vezes até apelando para a parte financeira da relação, né? Isso. De manter aquela dependência, né? Pode, mas não vai virar um problema, entre aspas, do Estado, né? De direito, entre aspas. Vai ter um problema de relacionamento, né? Entre as partes, mas não pode ser considerado para você aplicar, por exemplo, a lei de alienação parental. Então, ela falou que vê muitos filhos adoecerem com depressão em função disso. Enfim, né? Aqui a gente está falando da aplicação de uma lei para uma situação de vulnerabilidade, né? Então, isso vai ter que, eu acho que seria melhor no âmbito terapêutico, fora do poder judiciário, né? No âmbito de um relacionamento de família mesmo, né? Poder judiciário. Eu acho que seria isso. Gente, alguém vai fazer alguma para... Obrigada, Mi. Obrigada, mãe. Obrigada, Mari. Pode mandar. Não dá mais tempo. Se alguém quer mandar mais alguma pergunta, gente... daí pode, se não conseguir agora, manda depois, Marina, também, né? Então, se a gente não conseguir também, também pode, né, depois. E aí a gente falar também do nosso curso de psicologia jurídica. A gente já realizou ele em março, né? Presencialmente, né? Em Campinas, que foi muito bom. A Mariana participou com a gente, foi muito bom. E agora, com o Covid, a gente não pôde fazer a segunda edição, mas a gente está gravando online. A gente vai gravar online e vai disponibilizar. E aí, quem tiver interesse, é só mandar e-mail pra gente, que logo, quando sair, a gente já manda já o curso. Divulgando tudo. Isso, divulgando tudo isso. A Mariana falou o quê? Na guarda compartilhada, o que fazer quando o pai visita não se relaciona bem com o filho? É alienação? Acho que ela não estava no momento que a gente falou lá sobre a guarda compartilhada, será? Quando o pai que visita não se relaciona bem com o filho, é alienação? Eu acho que a depender por que ele não se relaciona bem com o filho? Para atingir a mãe, né? Para romper o laço afetivo com a mãe? Então tem que perceber qual é o intuito dele não relacionar. Só se ele relacionar bem, ok, né? Mas é um problema familiar. Mas tem um intuito de também, né, afastar? Porque tem que ter muito cuidado, é aquilo que você falou, né? Da falsa acusação também. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Por isso a importância da perícia psicológica e da perícia, né, psicossocial para poder
observar e ter certeza de que realmente a alienação parental está ocorrendo naquele caso. Então, acho que é melhor a gente se despedindo, que tem 1 minuto. Não vai dar tempo. Gente, obrigada pela participação de todos, meus amigos, familiares, todo mundo aí, tá, pessoal, né, da faculdade, todo mundo aí. Muito obrigada pela força, né? E foi muito bom. A gente espera fazer mais vezes, né, Cláudia? Sobre Isso mesmo. Nossa, foi super bom. Gostei obrigada, muito. foi muito bom. Gostei quem muito. quiser mandar perguntas pra gente, pode mandar inbox também, que a gente responde, Tá, né? pode mandar. E quem quiser se aprofundar mais sobre o assunto, não esquece, entra lá no nosso site que nós temos vários artigos sobre isso, tá bom? Então tá bom, gente. Obrigada. Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau.